Microfone não, tô falando. Microfone. Eu sei. Pessoal, então vamos dar início à nossa plenária final de rearticulação da Quinesp, e vai estar aqui comigo nesse momento eu e o Paulinho, da ASFOC, e a gente primeiro queria fazer alguns esclarecimentos sobre como que a gente está pensando no processo e o que a gente vai apresentar para vocês, né? Como já foi falado na parte da manhã, a Quinesp tinha uma dinâmica de organização e ela reunia basicamente um conjunto de entidades do funcionalismo público federal, né? Nesse processo nosso, que algumas entidades, basicamente ANDES, Sinasef, ASFOC, ACBGE, CSP Comutas, e FENASPES e Sintrajude de São Paulo, que começaram a debater. A FASURA também tem participado das reuniões, apesar de não ter a deliberação ainda de rearticulação da Quinesp, mas eles têm participado de todas as reuniões. A gente foi vendo que uma das questões que seriam fundamentais para nós darmos um passo à frente, né? Primeiro, uma necessidade de construir uma organização do funcionalismo público que não fosse uma organização mais protagonista nesse movimento de mobilização, né? Porque a conjuntura está exigindo isso de nós. E que não tivesse como prioridade, né, que é um pouco o que acontece hoje no FONASEF, na própria relação com o FONACAT, que não tivesse como prioridade a articulação institucional no parlamento, porque a gente tem muito pouca esperança nesse parlamento, né? E a gente acha que muito pouco a gente vai conseguir reverter naquela pressão. E o que a gente está vendo do FONASEF, inclusive por conta da aproximação com o FONACAT, tem sido um movimento mais restrito a essas articulações institucionais. Então, plenárias dentro da Câmara, eventos dentro do Congresso, essas coisas. Que a gente acha que alguns são muito importantes, a gente participa, a gente orienta as entidades a participarem, mas a gente entende que a luta do funcionalismo público não pode se restringir àquele espaço. Tem que ser uma luta com um patamar de mobilização maior e que, em especial, ganhe as ruas, né? Ganhe o diálogo com a sociedade, ganhe corpo, para que a gente possa, de fato, fazer frente a esse governo que está sendo a cereja do bolo no desmonte dos serviços públicos e no ataque aos servidores públicos, né? Então a gente começou esse processo de rearticulação e algumas entidades já tinham votado nas suas instâncias a rearticulação da Quinesp. Então antes já tem uns 2 anos a deliberação da necessidade de rearticular a Quinesp, né? A ASFOC tem deliberação, CSP Comutas tem deliberação, Sinasef tem deliberação, a CBGE tem deliberação. E aí nós começamos a nos reunir novamente para dialogar sobre essa rearticulação. Sem em nenhum momento nos retirarmos do FONASEF, porque essa não é a ideia. A nossa ideia é também continuar naquele espaço e aquilo que for possível articular, a gente articular lá também. Então a maior parte das nossas entidades continuam mandando seus representantes para o FONASEF. Nessas reuniões de rearticulação, um dos elementos que nós identificamos é que existe é um elemento que a gente identificou há muito tempo, né? Mas que esse projeto articulado do capital, ele hoje atinge de maneira universal o conjunto de servidores públicos, independente de ser da esfera federal, das esferas municipais ou da esfera estadual. E que talvez um dos elementos que nos fortalecesse fosse reorganizar a Quinesp a partir da rearticulação, não apenas de entidades federais, mas também abrindo espaço para a participação de entidades estaduais e entidades municipais, né? Então, a gente acha que isso é um passo à frente no nosso processo de organização. Só que, concretamente, o que acontece? Todas as nossas entidades que têm deliberação para rearticular a Quinesp, a Coordenação Nacional das Entidades de Serviço Público Federal. Então, como que a gente está se vendo nesse momento? Qual que é a nossa proposta aqui para esse plenário? Primeiro, muito obrigada. Nós temos um manifesto
de defesa do serviço público, que a nossa ideia é lançar esse manifesto hoje, tem um ou outro ajuste que nós vamos ter que fazer no manifesto, mas lançar esse manifesto e abrir para assinaturas das entidades. Né? A gente entende que as entidades que estão aqui já assinariam esse manifesto e nós abriríamos para assinaturas de outras entidades, como inclusive uma forma de chamar as outras entidades para essa rearticulação que nós estamos fazendo. Então, isso seria uma primeira proposta. A segunda proposta é que nós construímos uma proposta de regimento daquilo que nós estamos já sonhando que seja a Quinesp, e não mais a Quinesp, mas uma coordenação nacional das entidades do serviço público, que nós incluiríamos entidades federais, entidades estaduais, entidades municipais e entidades das empresas estatais, que vão estar na mira, estão já na mira do governo, tanto no processo de privatização quanto no processo de desmonte, né? Então essa é a nossa ideia. E aí, qual é o processo, o método que nós estamos propondo? Que esse regimento seja levado por todas as entidades que estão aqui presentes, né? E que cada um discuta na sua entidade, né, o processo de rearticulação da Quinesp, já nesse passo à frente, se tornando a Quinesp, né? E que a gente possa realizar uma nova reunião ampliada em janeiro, já convidando as entidades estaduais e municipais, porque hoje praticamente a gente só tem federal aqui, se eu não estou enganada. Tem um estadual no Pará? É federal. É federal também. Então não tem nenhuma que não seja federal aqui, não é isso? Porque o Citrajude, que estava na organização, inclusive não pôde vir, que são os companheiros de São Paulo. E são federais. É verdade, eles são do Estado, mas são da Justiça Federal. Ou seja, então, a gente só tem federal, então a gente faria uma nova reunião ampliada em janeiro, com as entidades que estão aqui presentes e já convidando nos nossos estados e nos nossos municípios as entidades estaduais e municipais que a gente avalie que queiram se somar a essa reorganização do funcionalismo público a partir do patamar de fundação desta coordenação nacional das entidades do serviço público. Então essa é a nossa proposta. E aí, essa aqui é uma proposta inicial de regimento, a gente acha que ele tem que ser o menos burocrático possível, né? E que ele pegue apenas normatize a forma de participação, que foi inclusive uma coisa que a gente fez à luz da experiência da Quinesp. A Quinesp não tinha um regimento dela, mas ela tinha uma forma de participação, né? A quantos mil trabalhadores na base, podia eleger tantos delegados, sei o quê. Então a gente pegou isso, adaptou para uma realidade que já comporta estaduais e municipais, considerando a diferença, né, entre entidades nacionais e entidades municipais e locais. Então a ideia é que a gente tenha um regimento que seja simplificado, mas que ele sirva para mostrar o seguinte, ó, a nossa disposição é de fato rearticular o funcionalismo público em um outro patamar, e em especial rearticular esse campo mais combativo do funcionalismo público, para que a gente inicie o ano de 2020 num outro patamar de mobilização das nossas categorias, né? Por isso, nós estamos propondo que essa próxima reunião ampliada seja na terceira semana de janeiro. Ó, tá vendo? É para não dar, porque o Bolsonaro daqui até janeiro vai ainda ferrar muita gente, né? Então não dá para esperar o carnaval passar, né? Então a nossa proposta é que a próxima reunião ampliada seja no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro. Tá? Tem alguma questão ou alguma dúvida sobre o método? Sobre esse processo que a gente está propondo? Vamos chegar daqui a pouco. Vamos primeiro fechar esse método e a gente vai para o calendário de luta. Qual foi a proposta de pedido para habitação? Peraí, só um pouquinho, tem uma companheira falando. Só continua, bom. Essa reunião consiste. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu só fazer uma proposta. A gente não precisa transmitir só ao vivo, né, gente? Podemos encerrar a transmissão ao vivo? Podemos? Calendário de luta não é bom. Hã? Calendário de luta não é bom. Não, eu acho que até agora por uma estratégia. Na hora de a gente chegar no calendário de luta, a gente fala, a gente reabre. Para nos expor aí também a nossa... Pode ser, gente? Pode ser?
Você fecha agora? Obrigada. Fala. Eu queria saber se essa reunião ampliada com os sindicatos regionais, estaduais, municipais e tal, vai ser presencial? Assim, Presencial. A ideia é ser presencial aqui em Brasília, essa de janeiro. Presencial aqui em Brasília. Lobão. Não, é só para registrar que dia 21, para minha categoria, é uma data um pouco complicada, né? Nós temos férias coletivas, né, nesse período, tá? Para fazer alguma coisa dessa natureza. A outra coisa é o seguinte, nós queremos ampliar essa reunião, nós queremos trazer servidores municipais e estaduais, né? Essa reunião. Eu sinceramente tenho dúvida se o dia 21 é um bom dia para isso, né? De repente, dia 21, uma reunião para dar acordo para uma nova reunião, tudo bem, uma reunião ampliada já. A gente vai fazer essa reunião ampliada e ser melhor do que essa, por exemplo. Seria um desastre, correto? Fazer uma reunião ampliada e ser melhor do que essa. Eu tenho medo disso acontecer. Pela história do que é ter candidato para a gente. Lobão, qual que era a nossa ideia? A nossa ideia é que se, por exemplo, as entidades que estão aqui se comprometessem, a gente está chamando de ampliado porque a ideia é convidar outros, mas se a gente se comprometesse, pelo menos para fechar o regimento e aprovar a questão da construção da Finesp, já daria o passo. E a partir daí, a gente vai, entendeu? Continuar o processo. É porque tem um processo interno das entidades. Como todo mundo tinha uma deliberação, que era a rearticulação da Finesp, algumas estão achando que podem ter, que é melhor passar isso pelas suas instâncias, entendeu? É um problema isso. Não sei se na certa tem uma instância daqui do dia. Eu não tenho diferença que está hoje. Ah, entendi. É isso, completamente. É a nossa realidade, estou falando, tá? E aí, fazemos o quê? Qual a sugestão do Qual A minha sugestão é que dia 21 seja mais uma proposta, mais uma reunião de trabalho das entidades, para aprofundar, ver se tem mais contatos, como é que foi e tal, com os plantonistas, quem está por aqui, precisa ser uma ampliada. E fazer uma reunião ampliada, eu acho que tem que ser pós-carnaval. Não tem como ser pós-carnaval. A gente vai dar fevereiro, já passamos 2 meses sem fazer nada. Lobão, esticando a corda aí, tem que ser até a primeira semana de fevereiro. Então não tem como esticar a corda. Dia 5, dia 10 de março, primeira quinzena de dezembro. Primeira quinzena de dezembro, as instituições não têm suas instâncias, entendeu? Para que elas não têm tempo hábil. Não dá para esperar. Depois do carnaval acabar. A gente ainda consegue fazer 5 eleições locais, assembleias locais. Lobão, vamos tentar fazer no dia 21 de janeiro e o Sinasef manda a representação de dirigentes que é possível, entendeu? Porque o que importa é que vocês possam lá discutir na direção de vocês, entendeu? Essa construção, que é isso. Nós também do Anjo, é isso, é basicamente férias coletivo para quem é professor. Mas a gente vai trazer a direção para fazer o chamamento às sessões sindicais. Então aí... Vocês que vão convocar as entidades estaduais e cada entidade que está aqui vai sair com esse compromisso de convidar entidades estaduais e municipais que queiram fazer parte dessa construção. Isso, cada um vai ser... A gente faz, óbvio, né? Mas é importante que cada um do seu estado fique comprometido com isso, porque a gente não tem esse poder em todos os estados. Pode ser, pessoal? Podemos encaminhar assim? 21, então. Pode ser, pessoal? Então, fechamos o método, né? Então, agora vamos ao seguinte. A gente tem um manifesto. Quem não tem um manifesto ainda para a gente distribuir, Carol vai distribuir. Nós temos já 2 observações no manifesto. Primeiro, ele não está flexionado gênero, então ele vai ser todo flexionado em gênero.
Erro de português, crase, vírgula, não precisam se preocupar, porque depois o Lucas faz toda a revisão, tá bom? E nós temos uma inclusão no 7º parágrafo. Uma frase no 7º parágrafo. Ó, que voz, quer ver? Gostei da voz, ó. Eu quero. Você tem? Pessoal, podemos começar a ler? Apelando para as entidades que estão aqui. Esse é um manifesto amplo e geral de consenso, né? Não adianta a gente tentar colocar coisas que a gente sabe que as entidades não têm um consenso. E o nosso objetivo é que ele ganhe o mundo e que a gente consiga atrair um conjunto de outras entidades que, mesmo que não queiram compor a Knesp, que apoiem a luta em defesa do serviço público. Então, ele de fato tem que ser, a proposta que nós debatemos é dele ser um manifesto amplo, né? Podemos ler? Manifesto em defesa do serviço público. Há muito que os serviços públicos são alvos de pesados ataques advindos da classe dominante, que tem de seus principais porta-vozes os grandes veículos de imprensa e muitos dos políticos eleitos que se dedicam a convencer a população de que se trata de uma despesa cara e ineficiente, ao passo que a iniciativa privada seria uma espécie de oásis da gestão. A grande mídia é pródiga em apresentar casos isolados de melhor condição remuneratória como se fossem regra geral, ou estampar falhas na prestação de serviços oriundos do descaso de governantes como se decorressem da displicência dos servidores. Nada ou pouco dizem a respeito da precariedade de serviços repassados a agentes privados, ou mesmo os não raros casos de corrupção associados às privatizações em todas as suas variáveis. A estabilidade, que nada mais é do que um mecanismo para que o trabalhador tenha segurança para defender o interesse público frente aos desejos imediatos do governo de plantão, é apresentada como paralisante, antiquada e obsoleta. E absoluta, no que ignora os inúmeros mecanismos para, no extremo, inclusive, extirpar do serviço público aqueles que incorram em irregularidades. E com tais métodos, precursores do que hoje denomina-se fake news, buscam convencer os usuários da educação pública, da saúde pública, da segurança pública e retratados em suas dificuldades com serviços públicos de que os servidores não trabalham e de que o serviço público é um peso a ser tirado dos ombros do cidadão de bem, a partir do que atacam com propostas como, por exemplo, a recentemente anunciada redução da jornada com redução de remuneração e inúmeras outras que promovem o avanço da precarização. Omite-se assim que é justamente o serviço público gratuito e de qualidade que funciona para a classe mais pobre da população, como atenuante da obscena desigualdade social brasileira, onde 6 pessoas detêm a mesma riqueza de 100 milhões. Mais do que isso, é a oportunidade para que essa população possa buscar para si e para seus filhos condições de vida mais dignas, em especial através da educação. Para se ponderar quanto aos efeitos de um quadro de profunda desigualdade social, com a drástica redução na oferta de serviços públicos, já não se exige um grande esforço imaginativo. Basta um olhar para a situação chilena, onde o modelo liberal, até ontem elogiado pelos analistas econômicos da televisão, foi imposto por uma ditadura sangrenta e agora, no auge dos seus efeitos, onde o alto índice de suicídio entre idosos é uma das mais graves,
em verdade tornou a vida insuportável para a maioria de sua população que legitimamente insurge-se. Na história brasileira, os ataques à estabilidade dos trabalhadores públicos, acompanhado da flexibilização na forma de contratar ou de demitir, sempre, aí a gente está propondo, vai incluir uma frase, sempre foram ações dos governos independentes de suas matizes políticas. Evidentemente, se deram de forma mais acentuada nos períodos autoritários, pois a razão subjacente a todas essas medidas é o modelo de Estado no qual as instituições, fragilizadas naqueles que as integram, curvem-se aos interesses nefastos da classe dominante, sempre contrários aos da população. Assim, não é por acaso que hoje vemos um governo de pretensões autoritárias associado a uma política ultraliberal que já apresenta suas propostas para minar o serviço público, abrindo caminho para o verdadeiro saque do Estado brasileiro. Apresentam um museu de antigas novidades para supostamente modernizar o país, que, tal como ocorreu com a reforma trabalhista, uma vez implementadas, tais medidas servirão apenas para aprofundar as desigualdades. A cada dia é mais indisfarçável que, diante de uma crise estrutural do capitalismo em todo o mundo, os rentistas buscam avançar sobre o orçamento público. Assim, em contraposição ao discurso de combate a privilégios e modernização, a análise mais detida das propostas revela o interesse em promover uma destinação cada vez maior de recursos ao pagamento da dívida pública, que até hoje, por pressão desses mesmos interesses, jamais foi auditada, apesar da previsão constitucional nesse sentido. É hora, portanto, de intensificarmos nossas lutas, repensando as práticas e, de forma unificada, agregar forças para promover, junto à população, a defesa do serviço público gratuito, abrangente e de qualidade. Importante registrar que essa redação final foi acordo com as entidades que se reuniram antes dessa plenária. Exatamente. Aprovado? Então bate palma, gente. Todo mundo olhando, falando, batendo palma. Agora vem uma lista de destaques. A lista de destaques. Acho que a gente pode só incluir aqui um chamamento para a luta e para a organização no final. Uma frase assim, mais de luta, pode ser de ocupação das ruas, de mobilização, do desafio de construção do calendário conjunto, do calendário de unidade do conjunto do serviço público. Pode ser? Podemos? Pode ser, gente? Então, aprovado o nosso manifesto? Ok, vai ter revisão de português, flexão de gênero, uma frase ou outra que está muito comprida, vai levar um pontinho, vai... Calendário e atividade de luta. Podemos passar? Qual a nossa proposta? Nossa proposta é que, com a legitimidade dessas entidades, que já tem como deliberação a rearticulação da Knesp, né? E dessas outras entidades que vieram aqui hoje, na busca dessa rearticulação, a gente possa tirar daqui algumas ações comuns de mobilização, né? Então, a nossa compreensão é de que não dá para encerrar o ano sem nenhuma atividade de luta, por mais difícil que a gente saiba que é esse período, né? A gente já sabe que as bolinhas de Natal estão aí. Ah, agora volta a filmar. Volta, tá transmitido já? Não. Então agora pode voltar. É assim fácil? Não, demora uns 3 minutos para eu iniciar o link Segue de a novo. vida que a gente tem pouco, pode seguir. Então, a nossa compreensão é de que seria muito importante a gente ter pelo menos uma ação ainda nesse ano, né? Não dá pra gente achar que toda a mobilização e preparação que a gente precisa para enfrentar o governo vai se dar automaticamente em 2020, né? Então a gente precisa já ir construindo isso. Então a nossa proposta é a seguinte: primeiro,
que as entidades que estão aqui presentes, na medida das suas possibilidades, obviamente, né, e as entidades nacionais que estão aqui puxando essa rearticulação, que a gente participe da plenária das centrais sindicais, que vai acontecer no próximo dia 26 aqui em Brasília, e que nós levemos já como proposta a proposta que nós vamos trazer para cá, que é da construção de um Dia Nacional de Luta na primeira semana de dezembro, né? Que a gente não feche a data aqui para ver se é possível o diálogo com as outras centrais sindicais e com as outras entidades, mas para que a gente tente construir da maneira mais ampla possível. O que pode ser esse dia de luta? O que cada categoria conseguir fazer. A gente sabe que algumas categorias vão ter mais dificuldade de parar, né? Mas é possível fazer um ato de rua, né? É possível fazer um trancaço, é preciso fazer... O que é possível fazer nas bases das nossas entidades? É possível fazer um debate, é possível fazer uma panfletagem, por exemplo, nos terminais rodoviários, na escola pública, né? Na porta das nossas universidades e institutos, alguma coisa que marque o seguinte: nós não estamos mortos e nós temos que reagir a esse conjunto de ataques que o governo vem fazendo. E não é porque nós estamos no final do ano que nós estamos sem perceber isso tudo que o governo está fazendo. Então, que a gente construa esse dia de luta e que a gente leve isso como proposta, também como forma de pressão ao conjunto das centrais sindicais que vão se reunir no dia 26. Certo? Isso. Que a gente tire como indicativo a construção de plenárias estaduais do funcionalismo público. Então, que a gente realize plenárias nos nossos estados, né? Aquilo que a Sara falou hoje de manhã, não dá para achar que nós vamos fazer mais uma superestrutura burocrática. A Knesp ou a Knesp só vai ter vida na medida que a gente conseguir mobilizar as nossas bases nos nossos estados e nos nossos municípios. Então é muito importante que a gente seja capaz de protagonizar a construção de plenárias estaduais e municipais nos nossos locais, né? Então que a gente construa plenárias em preparação já a esse dia de luta unificado no início de dezembro, mas que a gente construa plenárias para unificar a luta e mobilizar já para o início do ano de 2020, né? Porque se a gente for esperar passar o carnaval para começar a convocar as pessoas, até março já nós não temos mais nem estabilidade, nem salário, nem progressão, nem promoção, nem mais nada no conjunto funcionário público, né? Outra proposta, essa é mais ousada, hein? Ó, super ousada, que a gente leve para debater nas nossas bases a proposta de construção do estado de greve do funcionalismo público para 2020. Nós compreendemos que greve é uma construção e ela, para ser construída, tem que começar a ser debatida. Temos que sair do estágio da defensiva e ir para a ofensiva em relação a esse governo. Então é necessário começar a debater com as nossas categorias a possibilidade real de uma greve de conjunto de serviço público, né? E para isso, a construção de um estado de greve já coloca todos em alerta, né? Essa foi uma proposta que a gente discutiu também com as entidades da educação. Então, outras entidades vão levar isso para a plenária das centrais, inclusive a CNTE, com a disposição de construir o estado de greve para 2020, né? Eu não escrevo, eu não enxergo, eu estou sem óculos. Debate do estado de greve, participação nas centrais de nacional de greve. É isso. Né? Essas são as nossas propostas. Informa a plenária estadual. Vou analisar uma inscrição porque tem mais de uma manifestação. Luciano. As plenárias estaduais, vai ter alguma sugestão de período? Não. A partir de agora, porque já tem estados que já estão se mobilizando. Rio de Janeiro até dia 26, não sei se mantém 26, porque eu vou passar os informes daqui. Não, mas a intenção é que seja antes da primeira semana de dezembro, que
pouquíssimo tempo. Ou é para alguma coisa mais para frente? Contínuo. A partir de agora, quem conseguir fazer para a primeira semana de dezembro, quem não conseguir fazer, fazer depois para ir acumulando para 2020. Companheiro, No Rio de Janeiro já estava marcado, então é convocar aqui Nesp para participar. Não é saber se vai manter, vai acontecer. Aqui Nesp é que tem que engrossar e participar. do Rio de Janeiro está convocado. A gente participou da convocação. Sim, Dia 26, 17 horas na sede da CDG. isso. Os companheiros estavam lá também. É isso. Nenhuma divergência. Duas questões pontuais aqui. Uma sobre o Dia Nacional de Luta. Eu acho que a gente tem que fechar uma data interna nossa aqui, porque já teve 4 reuniões com as centrais, não saiu nada até agora. E essa, pelo que eu estou sabendo, é uma plenária da CUT, com as suas esferas estadual, municipal, federal, e que as outras centrais vão lá tentar pegar uma carona lá. Então, talvez não saia muita coisa lá dessa plenária da CUT. Então, assim, eu acho que a gente tem que se resguardar, ter uma proposta de dia nosso, que a gente possa levar para a CSP Comunidade das outras entidades. Caso lá não saia nada, a gente vai com a proposta ampla para lá. Mas caso não saia nada, nós já temos uma data, porque a gente não vai voltar a deliberar, né? Eu acho que é daqui para a gente construir. Então tem que ser uma data que eu acho que pode ser o dia 5, no máximo o dia 6 de dezembro. Então, isso já está conversado entre as entidades, né? A nossa proposta é ser dia 5 ou dia 6, mas a gente tem que conversar com as outras entidades. Se a gente sai daqui com uma data, é aquilo que você falou. Então, o nosso horizonte é a primeira semana, não vamos ter paralisação na segunda, né? Então, o nosso horizonte é a primeira semana. A partir do dia 26, se as centrais não toparem, vamos construir aí com as entidades do nosso campo 5 ou 6. Bom, só uma pergunta. Eu confesso que eu estou recuperando minha dor agora. Rapidez, como é que fica a história de uma estratégia, de uma tática nossa para atuar na reunião de terça-feira? Eu estava conversando aqui com alguns companheiros aqui, há uma previsão de 1.000 pessoas nessa plenária, não sei se isso é verdade. Terça-feira aqui, a plenária convocada das centrais. Eu achei isso um super exagero, né? Mas diz que há alguma coisa assim que vem sentido do bairro, estadual. A reunião de organização são 7. Na reunião anterior são 7. Nós vamos lá. As fotos estão presentes. Está na CUT 10. Então deve ser uma coisa igual a nossa, assim, então. Não sei. Tomara que tenha 2.000, 3.000. Não, se a gente tem uma tática para levar para lá, porque lá vai estar os servidores públicos. Se for uma coisa que, se a gente tem uma tática para chegar lá com proposta, chegamos igual, fizemos como comissão de reorganização da CNET, entendeu? Então, a nossa ideia é, primeiro, distribuir o manifesto já lá e abrir para adesões, né? Quem quiser assinar o manifesto de defesa, já fazer isso. A gente pode já convidar para a reunião que está marcada. E a ideia é que todo mundo nas nossas falas, as entidades aqui, porque já que estão dizendo que toda entidade vai ter 3 minutos, né? Que todas as entidades reforcem o nosso calendário e essa proposta de luta, né? Assim como na educação a gente avançou um pouco mais, algumas coisas mais específicas da educação que também vai ser levada para lá. Nessa reunião nós temos que atuar de acordo com as deliberações que nós tomamos aqui. Temos que aproveitar que vai ter espaço para a fala das entidades. Eu não sei se vai ter espaço para as entidades todas, estaduais, eu digo assim, de base, organizações de base, sindicatos estaduais, federais, se falam ou não falam. Mas certamente as entidades nacionais vão falar. E a gente tem um bocado de entidade nacional que vai estar presente nisso daí. O centro que nós temos que colocar lá é a organização da luta contra as medidas do Bolsonaro e o calendário que nós acabamos de apresentar, que acabamos de fechar aqui, que tem como centro a primeira semana de dezembro para fazer um dia nacional de lutas. Porque é o seguinte, deixa eu falar para vocês, nós participamos de 4 reuniões em São Paulo no último período, na semana passada, nessa semana, e colocamos essa necessidade de ter um dia de luta ainda nesse ano. Foi peremptoriamente rechaçado, não há acordo nenhum. Então, por isso que é importante que a gente vá aqui com uma deliberação, pelo menos desse ano, e que vá lá fazer essa disputa política.
Essa é a posição nossa, entende? Então nós vamos lá com o bloco, vamos distribuir o material, vamos fazer intervenção e vamos dizer, aqui tem que ter audiência aos lutas. E vocês aqui têm, digamos assim, nós queremos debater com vocês a aprovação desse dia para unificar o conjunto na luta contra o governo Bolsonaro. Perfeito. Estamos conversando aqui com a Evelyn. As entidades nacionais, a organização definiu mesmo, teriam 3 minutos para a entidade nacional na plenária das centrais no dia 26. Mas eu acho que a gente poderia aqui designar uma entidade que compõe a Quinesp para fazer a fala em nome da Quinesp também. Acho que é forte. Além das entidades nacionais, ter uma fala em nome da Quinesp. Acho que é importante a gente designar aqui. Então é isso. Eu acho que pode abrir mão, porque a gente não tem nem ainda a garantia que vai estar aqui no dia 26, fazer um calendário nosso específico, mas a gente pode, acho que a gente deve designar aqui, para garantir, para reivindicar, inclusive. Vai ter que reivindicar o evento na plenária. Uma fala em nome da hora. Então, tudo bem. Na hora, vou designar aqui. Eu acho que a gente pode designar. Acho que é importante. É importante. Esse já se coloca disponível primeiro Quais entidades vão estar? Quais vão estar? O antes vai estar. CSP também, né? Antes, CSP. Sinazete vai estar no dia 26? Bom. Penache vai estar. Alguém reivindica? Eu sugiro de não ser CSP, porque como lá na plenária das centrais, vocês vão estar na parada lá. Então é melhor ser uma das entidades nossas, entendeu? Que é meio entidade nacional e que não compõe aquela organização, entendeu? Maurício, foi aqui dentro. A Penache? Não, Penache não. Eu proponho antes. Não? Ela aí, ó. Antes já confirmou. Ok. Então, antes, todas as entidades vão se inscrever, vão falar, obviamente, e vão reforçar o calendário, mas vai trabalhar lá, vamos batalhar por uma tarefa de representar a Quinesp. É isso. Muito bom. Até caminhando para o final, o Barela falou que queria fazer uma. Está aprovado o calendário? Tá. Está aprovado ou não? Palma, gente. Não, gente, primeiro eu pedir desculpas aqui ao pessoal das entidades, como eu falei isso lá, mas é que faleceu um companheiro em um acidente de automóvel. Na verdade, a família toda está viajando, é um companheiro que é dirigente do sindicato dos metalúrgicos de Itanubá e é membro da CSP Contas de Minas Gerais. Foi um acidente muito feio, morreu, além dele, morreu também a sogra, a companheira dele está em estado muito grave no hospital, e a filha da esposa dele, que não era a filha dele, a mais velha, ficou bastante desfigurada, embora seja fora do perigo, está fazendo uma série de cirurgias no rosto e tal, enfim. Né? E a única pessoa que não sofreu sequer arranhão foi uma menina, filha deles, de 11 meses, que estava na cadeirinha, aliás, cadeirinha é essa que o Bolsonaro quer acabar, né? Chegou a falar? Não sofreu um arranhão, né? Foi a única, digamos assim, não teve nenhum tipo de sequela, nada, né? Então eu queria propor aqui uma salva de palmas para o companheiro, que é o apelido, o nome dele é Robson, né, mas o apelido conhecido na categoria é padre, porque ele foi seminarista. Então eu queria propor aqui uma salva de palmas para o padre como nossa homenagem. Obrigado, Bruno. Pessoal, a gente chegou ao fim. A gente estava conversando aqui, eu e o Paulinho, acho que a gente cumpriu o objetivo dessa etapa, dessa reorganização. A gente sai daqui satisfeito, né? Esperando que a gente consiga dar continuidade a essa reorganização e que a gente entre 2020 num outro patamar de mobilização e de luta do serviço público e do conjunto da classe trabalhadora, né? Acho que é isso que a gente está sendo desafiado. Então, super obrigada a todo mundo que veio, as entidades, né? E que a gente se encontre em breve, na terça-feira que vem, e
nos nossos estados, nos nossos municípios, no dia de luta que nós vamos fazer no início de dezembro. Tá bom? Valeu, gente!